Queridos alunos, tudo bem? Bom, estou aqui de volta com vocês nas discussões sobre hermenêutica e argumentação jurídica. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre a hermenêutica romântica e especialmente sobre um autor que muitos de vocês usam a argumentação dele, inclusive para poder fazer as monografias, e nem imagina que usam que o Shulaiamarra vai discutir. Sim, o nome dele é um pouquinho complicado, Frederick Daniel Ernest Shulaiamarra. Ele viveu de 1768 a 1834, século XIX, né? E ele vai tentar construir uma metodologia geral e que seja mais abrangente para se pensar um método de compreensão de textos e de interpretação para uma hermenêutica contemporânea voltada para um pensamento mais científico, mais preocupado com formas adequadas de se analisar textos. Shulaiamarra ele é um dos grandes contribuintes da tentativa de salvar o cristianismo e da forma de pensar cristã, apesar de não ser o cristianismo da Igreja Católica, mas ele tenta salvar o cristianismo da hostilidade científica, voltando para um pensamento de interpretação de textos, inclusive textos sagrados, com análise de textos históricos nas mais diferentes áreas possíveis. E acaba que ele tenta construir, a partir desse pensamento, uma forma de integrar a interpretação abstrata, de como a gente deve interpretar abstrativamente os textos, para aplicação em casos concretos. O que faz com que, apesar dele achar que o direito é a única área que não dá muito certo para usar a metodologia dele, muitos de nós ainda remontamos ao pensamento de Shulaiamarra sem nem mesmo sabermos que estamos voltando para essa forma de interpretação que vai ser trabalhada e construída por Shulaiamarra. Bom, o pensamento dele ele vai tentar construir uma teoria hermenêutica em que a própria interpretação seja o objeto central da hermenêutica, tentando trabalhar com a gente uma tentativa de expandir as técnicas de interpretação a todas as áreas diferentes. Então, ele imagina o seguinte: para a gente ter a hermenêutica como uma forma real e que seja adequada de utilização para a compreensão do mundo e das relações humanas, a gente precisa construir uma metodologia hermenêutica. E aí a grande preocupação dele não é construir uma metodologia de hermenêutica jurídica, hermenêutica religiosa, não. Ele queria construir uma hermenêutica que fosse geral, estabelecendo formas gerais de se pensar na interpretação, de raciocinar a interpretação, construindo um método interpretativo que fosse adequado para se interpretar qualquer coisa. E aí é interessante porque a grande preocupação dele era utilizar da ciência para poder criar uma forma metodológica de interpretação, e aí ele passa a pensar que a hermenêutica, inclusive, ela não pode ser só vista como um conjunto de técnicas diferentes que são usadas para interpretar, mas a hermenêutica tem que ser construída como metodologia, ou seja, deve-se pensar sobre o exercício interpretativo, sobre como nós exercemos a interpretação para a gente conseguir compreender os documentos que organizam as relações humanas, os textos históricos, os textos filosóficos, a partir da aplicação da metodologia hermenêutica que ele vai propor. Coloquei aqui uma citação do próprio Shulaiamarra no seu livro Hermenêutica, em que ele fala: coleções de regras particulares reunidas por meio das observações dos mestres, algumas vezes claramente definidas, outras beirando a indefinição, arranjadas ora confusamente, ora comodamente. Sobre o que vocês acham que ele está falando? Ele está fazendo uma crítica sobre o que é a hermenêutica até então. Que ele fala, olha, a hermenêutica até então é muito confusa, ela não tem metodologia, é uma coleção de pensamentos, de teorias diferentes, de filósofos diferentes que vão abordar a interpretação,
mas não existe uma metodologia para se pensar especificamente sobre a hermenêutica. Então ele fala que é uma coleção de pensamentos distintos, particulares, desordenados, que necessitam de serem repensados para se estabelecer uma verdadeira ordenação e organização da atividade interpretativa. Quando ele fala sobre isso, ele vai fazer uma proposta. Primeiro, ele se propõe a fazer uma construção sistemática e descritiva do processo interpretativo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai refletir sobre como o ser humano interpreta as coisas, analisa as coisas que o cercam e como que é o nosso processo cognitivo de interpretação e compreensão. Para poder fazer isso, ele faz uma descrição que, segundo ele, é a mais fidedigna possível, a mais correta possível de como que é o nosso processo de cognição interpretativa. Então, ao descrever a interpretação e se debruçar sobre o pensamento do que é interpretar, ele vai tentar construir uma metodologia geral de hermenêutica interpretativa, né? E aí, a partir do momento que ele descreve esse pensamento, ele vai construir orientações de interpretação, inclusive pensando sobre como que a gente escreve um texto, expressa esse texto, compreende o texto e quais são os ciclos interpretativos que a gente tem com os textos, tanto que nós escrevemos quanto os textos que as outras pessoas escrevem, né? Ele combate o pensamento de que haja uma hermenêutica específica para cada área, que era muito comum nessa época. Inclusive, quando começa a se pensar sobre as ciências humanas, sobre as ciências sociais, o que se faz muito é dissociar o pensamento hermenêutico das ciências físicas para as ciências metafísicas. E o Szulay Amarra, ele tenta juntar tudo na mesma coisa, trabalhando um pensamento mais voltado para análise de como que o ser humano compreende as coisas, para se descrever essa compreensão e, a partir dessa descrição, se orientar sobre uma melhor metodologia de hermenêutica geral. Ele era teólogo, ele era filólogo, ou seja, ele estudava textos e estudava documentos históricos, interpretava esses documentos e também era filósofo. E aí, obviamente, que essa capacidade toda dele de formação vai influenciar na metodologia que ele vai construir de interpretação, né? E aí é interessante porque, usando da teologia, da filologia e da filosofia, ele vai unir todos os conhecimentos que ele tem de interpretação de texto, de construção de teorias de análise de mundo, além da noção das finalidades que as relações textuais tinham. Ele vai tentar construir de forma científica uma hermenêutica jurídica metodologicamente adequada, mas ele esbarra nesse ponto, que ele vai pensar sobre o nosso processo de interpretação e orientação, e aí ele vai falar, olha, existe sim uma teoria de hermenêutica geral, que é a que a gente vai discutir, mas a hermenêutica jurídica especificamente, ela não consegue ser atendida pela forma como Szulay Amarra pensa. Apesar disso, vocês vão ver que muitos de nós ainda usamos dessa metodologia de hermenêutica geral do Szulay Amarra, até mesmo sem saber, para poder compreender os textos jurídicos. E por isso é importante entender essa teoria do Szulay Amarra, né? A metodologia que o Szulay Amarra desenvolve. Ele vai dizer que a hermenêutica geral, ela tem que incluir todos os tipos de textos. Então, a gente tem que interpretar todos os tipos de textos com essa metodologia específica. Mas exclui, como eu já tinha dito, expressamente a hermenêutica jurídica. Por que vocês acham que ele exclui a hermenêutica jurídica? Porque todos os textos, segundo Szulay Amarra, eles vão ter um objetivo central que é a cognição, que é a compreensão. Entretanto, o texto jurídico,
ele vai além da busca da compreensão, ele vai para o lado da coerção, né? O texto jurídico, além da gente ter que compreendê-lo para segui-lo e obedecê-lo, ele tem uma função específica que é a organização das relações sociais através da coercitividade, né? Do estabelecimento de regras obrigatórias. E por isso, o Shulai Amarra tinha uma dificuldade de entender que fosse adequada essa relação de metodologia de hermenêutica geral para entender o direito. Apesar de que, mesmo ele falando isso, muitos de nós vamos usar o pensamento do Shulai Amarra para interpretar também o direito. E aí ele vai dizer que ele não consegue lidar com essa relação da identificação do sentido correto de um texto quando a gente pensa sobre o direito, porque o sentido correto de um texto vai depender do caso concreto. Se a gente pensar hoje nessa crítica que o próprio Shulai Amarra faz à sua teoria, a gente vai perceber claramente como que realmente é difícil se estabelecer uma hermenêutica jurídica geral, sendo que a gente depende do processo. Então, eu não posso sempre eleger uma única metodologia de interpretação, porque o processo democrático e dialógico, ele demanda metodologias diferentes, ele demanda uma necessidade da existência de um processo constitucional com as partes como sujeitos principais desse processo, depende de produção de provas, depende de análise de cognição das partes envolvidas no processo. Então, por isso, é muito difícil se utilizar técnicas de hermenêutica geral como uma forma absoluta de interpretação, que era exatamente o que o Shulai Amarra desejava, né? Ele desejava determinar uma única metodologia interpretativa que funcionasse para todas as áreas. E aí ele já dá um alerta, olha, funciona para todas menos para o direito, porque o direito ele depende da discussão do caso concreto no processo judicial. E aí eu não estou muito preocupada com o que o texto quer me dizer e com aquilo que aparenta uma verdade. Eu estou me preocupada com a solução de conflitos. E a partir do momento que o objetivo do direito passa a não ser a compreensão e a cognição de mundo, mas a regulação obrigatória desse mundo, aí o Shulai Amarra acha que é incompatível com a aplicação da sua teoria. Entretanto, todavia e contudo, é muito importante a gente entender a teoria do Shulai Amarra até para compreender historicamente o surgimento dos textos jurídicos, como que eles passam a ser interpretados e como que a questão gramatical e a questão psicológica que está por trás da construção desses textos vai influenciar também na interpretação do direito. Mas eu não quero de forma alguma que vocês imaginem que Shulai Amarra era um hermeneuta jurídico. Não, ele não constrói uma metodologia de hermenêutica jurídica e ele faz esse parênteses aí para falar sobre o direito e sobre a dificuldade de se estabelecer uma metodologia geral de interpretação do direito. Bom, mas o que ele fala tanto, professora, que você acha que é importante mesmo assim a gente entender a teoria dele? Olha, muito do que ele vai falar, vocês vão falar, mas já tinha pensado sobre isso. Mas ele foi o primeiro que escreveu sobre isso. Então, o Shulai Amarra ele vai dizer que o problema geral é a gente compreender, que a gente tem na hermenêutica, vai ser compreender o sentido dos textos definidos. Porque a gente tem os textos pré-colocados, mas muitas vezes a gente tem dificuldade de compreender esses textos, porque muitos dos textos têm sentidos obscuros, de difícil compreensão. E além disso, a gente tem que também entender como que eu vou compreender o que está além do texto, os motivos subjetivos que existem na construção daquele texto. Então ele vai trabalhar essas duas questões, a análise do texto em si, sozinho, nu e cru, e os motivos de construção desse texto, de interpretação desse texto. E aí o problema da hermenêutica jurídica para ele é que a hermenêutica jurídica busca o quê? Oferecer soluções concretas com base nas normas de forma genérica para poder regular
à sociedade, né? E o estudo dogmático do direito, essa noção de obedecer à norma jurídica de forma coercitiva, limita a atividade hermenêutica. Então a gente não está muito bem sempre no direito querendo entender o que o direito diz, mas tentando ser pragmático, tentando solucionar problemas que são sociais, mas que muitas vezes atrapalham a compreensão do texto como um todo. A gente vê como que é divergente a interpretação da própria Constituição brasileira. E como que, dependendo dos casos, a gente tem interpretações que são extensivas, restritivas e que muitas vezes, até por uma questão de análise de quem está interpretando, a gente percebe distorções nessa interpretação. E é isso que o Shulai Amarra vai dizer, que o grande problema do direito é que ele quer oferecer soluções objetivas normativas para algo que demandaria uma metodologia interpretativa mais aberta, mas que pelo fato do direito ser uma ciência dogmática, a gente tem uma dificuldade de cumprir e aplicar essa hermenêutica que ele propõe. Bom, o problema é que a finalidade do intérprete no direito não é compreender o texto em si mesmo, né, mas compreender o mundo a partir do texto. Então, quando o Shulai Amarra ele vai falar sobre o que é a atividade hermenêutica, ele vai falar que um dos grandes limites que a gente tem na compreensão dos textos somos nós mesmos. Como assim, professora? Olha, às vezes, ao invés simplesmente de interpretar um texto que me é apresentado, eu quero compreender o mundo a partir daquele texto. E a partir do momento que eu desejo que o texto me dê todas as respostas para a minha necessária e minha luta de compreensão do mundo, eu muitas vezes deixo de interpretar o texto e vou muito além daquilo que o texto está me dizendo, né? Quantas pessoas, outro dia eu estava até vendo um vídeo no YouTube mesmo, e esse vídeo a pessoa discutia um texto científico, era até na área de saúde, discutia um texto científico e a interpretação e as críticas que apresentava ao texto, elas eram sem fundamento, elas não tinham nenhuma premissa de análise para a crítica daqueles dados que estavam no texto, mas elas diziam muito mais sobre quem estava interpretando, que pensava diferente do que o texto dizia, do que necessariamente uma análise crítica metodológica sobre o texto. E aí o Shulai Amarra, quando ele propõe essa análise textual e a busca da compreensão do texto a partir do próprio texto, ele busca ser científico e metodológico justamente porque ele vai dizer que tudo aquilo que for interpretado precisa partir do texto. Então, ele é uma pessoa que se preocupa com a análise do texto, primeiramente, para depois se fazer novas interpretações. E aí, ele busca essa unificação do estudo do texto, e não por assunto. Ele não vai dividir o estudo de um texto da física, da química, da matemática, não, ele vai usar uma única forma de pensar e interpretar textos para a construção de uma hermenêutica genérica que ajude a gente a compreender que o limite de interpretação de um texto está no próprio texto, mas que evidentemente que aqueles valores e análises que a gente faz sobre o texto diz muito sobre quem está interpretando e também sobre quem escreveu o texto, né? O Shulai Amarra, ele inclusive é citado por Gadamer, que vai falar, quando ele fala do Shulai Amarra, ele fala assim: a compreensão e a interpretação tanto da Bíblia como da Antiguidade Clássica foram liberados do interesse dogmático. Então, o que o Gadamer vai dizer que o Shulai Amarra busca? Liberar essa noção da dogmática que tenta impor regras para as relações sociais, mas interpretar o texto per si, né? Interpretar o texto por ele mesmo, a partir do momento que eu desvinculo o texto dessa relação de tempo, da relação de objetivo do texto, de assunto do texto. O Shulai Amarra ele tenta interpretar
metodologicamente, mas de forma objetiva o texto, a partir do que ele vai propor aqui pra gente, que a gente vai ver. Schleiermacher, ele reconhece que o grande objetivo do seu método não pode ser aplicado para a hermenêutica jurídica, como eu já disse, porque o direito tem o objetivo de organizar a sociedade, não necessariamente de compreensão de texto, mas ele fala que essa seria a única falha na sua construção de uma hermenêutica geral, que a única falha dele está no direito, porque para as outras áreas ele entende que funciona esse tipo de interpretação. O que ele vai dizer? Ele vai considerar que cada texto é fruto de uma atividade de um indivíduo, que vai tentar interpretar aquele texto, dar sentido para aquele texto e reconhecer no texto aquilo que ele já compreende, né? Tanto que às vezes quando a gente vai estudar um texto, por exemplo, se a gente não fala francês e vai estudar um texto em francês, traduzindo cada palavra, dificilmente a gente vai compreender o sentido do texto, porque a gente precisa ter uma pré-compreensão textual, linguística, de aplicação, inclusive, da própria forma de construção da língua para poder interpretar. Então, a gente, o tempo inteiro, interpretar significa construir uma nova interpretação do texto a partir daquilo que eu entendo, né? Tanto que uma das atividades mais difíceis que um professor faz é justamente estudar, ler, compreender e reconstruir esse texto de tal forma que fique claro para vocês as discussões jurídicas e discussões técnicas, científicas que a gente faz. Por isso que às vezes a filosofia é tão complexa, porque quando a gente estuda os diferentes autores e vai interpretar esses autores e vai inclusive lecionar sobre esses autores, a gente precisa reconstruir a compreensão a partir de uma análise bastante técnica de como que a gente vai analisar esse sistema, né? E aí é interessante porque ele diz que é a reconstrução completa da evolução interior da atividade compositora do escritor. O que ele vai propor então? Que a gente refaça os passos do escritor para compreender efetivamente o texto que ele escreveu, né? E ele diz: todo texto precisa ser interpretado. E por isso, para fazer uma verdadeira interpretação, eu tenho que tentar me colocar no lugar daquele que produziu o texto, entendendo o motivo dessa produção de texto, compreendendo tudo aquilo que foi colocado justamente a partir do olhar do motivo de construção e do que foi dito, né, para eu realmente entender o que o texto está me dizendo. A ideia é que a gente está sempre num movimento vital, num movimento de vida mesmo, de busca de compreensão, e a tarefa vai ser sempre de isolar o procedimento de compreender. Então ele vai tentar entender e interpretar como é que se dá essa compreensão, justamente para que a gente consiga entender o que o outro está querendo dizer, entender uns com os outros, a partir de um acordo que é feito entre o texto que foi escrito e a compreensão que eu fiz, né? E aí ele busca a universalização da hermenêutica a partir daí, a partir dessa análise dialógica que há entre o leitor, o escritor e o próprio texto, dando sentido a esse texto, né? E aí ele diz que um dos grandes problemas é que a gente tem alguns mal-entendidos que são universais, né? Então, esses mal-entendidos, eles às vezes vão se repercutindo. No direito é muito interessante que às vezes a gente vê filósofos que são estudados, como Kant, por exemplo, Habermas, que as pessoas estudam em traduções feitas, que não são nem traduções feitas do original, feitas do inglês ou do espanhol para o português, que vão se perdendo ao longo dessas traduções e depois elas acabam se deturpando. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse mal-entendido
que ele chama de universal, né? E aí ele fala que esses mal-entendidos mostram a inesgotabilidade da atividade hermenêutica, porque eu sempre vou ter que estar pensando, reinterpretando e reanalisando os textos, né? Aí ele diz, compreender um autor melhor que ele de si mesmo pode se dar conta, porque às vezes até um texto que a gente escreva e a gente diga alguma coisa, pode ser que no momento que a gente escreveu, a gente imaginou que estava dizendo algo, mas o texto foi produzido de certa forma que gera novas interpretações, né? Às vezes isso acontece, a gente escreve um texto, passa 2 anos, aí você fala, não lê mais isso não, pelo amor de Deus, que eu já mudei de ideia, ou como eu escrevi não foi exatamente como eu queria ter dito, gerou margem para interpretações diversas. Isso é muito o que o Shulai Amarra vai dizer. As propostas dele, então, qual que é a metodologia que ele constrói? Ele vai dizer que a gente vai ter 2 formas de interpretação. Uma forma que é a gramatical. Então, a gente tem que compreender muito bem a língua e a forma como foi escrito. E a segunda forma é a forma de compreensão psicológica, porque eu vou ter que levar em conta os motivos de construção do texto do próprio autor e também a análise do que em mim eu vou interferir na compreensão daquele texto. E aí ele diz que é estabelecido um ato divinatório da congenialidade, no qual a gente vai vincular as individualidades daquele que escreveu com o texto em si, com as questões particulares daquele que está interpretando. Então a gente faz um diálogo circular entre a relação do leitor, e aí o leitor tem o seu conhecimento prévio, o leitor ele vai ter uma compreensão da polissemia, do sentido das palavras, tem uma compreensão provisória, passa pelo que o escritor escreveu para poder dar um novo sentido para essas palavras. E aí ele fala que esse círculo hermenêutico acontece o tempo todo, porque a gente vive em diálogo com os autores que estão escrevendo para nós. E a gente tem que tentar pensar os motivos dessa escrita, o que tinha na individualidade do escritor que faz com que eu interprete daquela forma, como que eu posso dar o melhor sentido para essas palavras. E nem sempre, gente, basta perguntar para o escritor o que ele queria dizer, porque pode ser que ele tenha dito algo diferente e o próprio leitor dê um outro sentido que o próprio escritor também não tinha pensado, mas que é o sentido mais adequado para aquela relação, né? E aí ele vai dizer, eu coloquei essa citação que é muito interessante. Mesmo após essa repetida apreensão, toda compreensão sobre esta visada superior permanece somente provisória. Então, tudo que eu compreendo é provisório. E cada coisa nos aparecerá sob uma luz inteiramente distinta quando nós retornamos à obra particular após ter percorrido todo o domínio de composição que lhe é aparentado. Após ter conhecido outras obras do autor, mesmo de gênero diferente, na medida do possível, a sua vida inteira. Então, por exemplo, um estudioso de Kant, ele vai entender melhor cada texto individualmente, quanto mais textos ele lê sobre Kant, sobre os diversos assuntos que Kant tratou. Mesmo que não seja um texto que pareça relevante sobre aquele assunto que está sendo estudado, o conjunto da obra vai me ajudar a interpretar melhor a psique do escritor, a compreensão psicológica e a compreensão da escolha gramatical para entender o verdadeiro sentido das palavras. Shulai Amarra, gente, ele era um amante do texto. Mas para a compreensão desse texto, como ele era um filólogo, ele tinha vontade de estudar tecnicamente cada texto e as obras dos autores para entender como um todo essa relação do texto com o autor e da compreensão e da capacidade dele de interpretação a partir dos conhecimentos que ele mesmo tinha, né? É difícil mesmo, às vezes, a gente estudar certos textos porque a gente não tem compreensão prévia sobre os assuntos discutidos, sobre as teorias daquele autor.
Então, a gente vai aos poucos, com essa atividade hermenêutica interpretativa, compreendendo verdadeiramente o sentido daquilo que foi dito no texto, né? E aí, a gente vai percebendo que o Shulai Amarra, o que ele vai propor para a gente? Buscar as potencialidades dessa técnica interpretativa. Entender que toda interpretação é provisória, que quanto mais eu conhecer sobre aquele autor, sobre aquele texto, sobre as obras produzidas, mais sentido eu vou conseguir dar para aquele texto. Então, eu tenho que analisar historicamente, eu tenho que analisar o momento em que aquilo foi produzido, as intenções que existiam por trás daquilo, as características do escritor, para efetivamente separar o que é gramatical, o que é psicológico e fazer uma interpretação adequada do texto. Na próxima aula, a gente vai continuar aí nas discussões da hermenêutica contemporânea, na próxima aula sobre a hermenêutica histórica. Obrigada, espero que vocês tenham entendido aí as discussões de Shulai Amarra, né? Até a próxima aula. Tchauzinho!